Olá, boa noite a todos e a todas. Bem-vindos aqui ao programa Mentes Criativas. Vocês já sabem, né? Toda terça-feira à noite, né, esse programa vem ao ar para trazer uma mulher, um homem, uma pessoa que escreveu algo importante para a sociedade, ou que escreve, um intelectual que vai fazer, né, com que as pessoas, ao lerem o seu texto, tenham novas ideias. E hoje a nossa convidada professora, doutora, uma cientista aí, professora colega, aliás, né, da faculdade onde eu leciono, na Inesa, né, eu vou pegar o nome dela certinho, eu sei o primeiro nome dela, mas às vezes são vários nomes, né, que a gente vem entrevistando, a professora Edilene Soraya da Silva, correto, professora? Neto, boa É, noite. boa noite. Hoje, ela é a nossa convidada aqui no programa Mentes Criativas para falar sobre um texto que ela já escreveu, está aqui comigo, já li, fiquei muito orgulhoso de lê-lo, né? Aprendi com o texto e vai estar no nosso livro, né? Chamado Educação Contemporânea, que vai discutir experiências em sala de aula. Neste caso, ela traz, né, como preparar uma aula, né, na área de ciências. E essa obra vai ser lançada em breve, então se você gosta de escrever, já deixa nos seus comentários, compartilha esse vídeo, por quê? Deixar no comentário que quer escrever, eu vou te ajudar, a gente vai prestar uma assessoria aí acadêmica para você. E se você gosta de ler, fica atento aqui ao canal, que toda vez que a gente tiver programa novo, o seu sininho ali vai apontar, tá? Aliás, professora, nós vamos estar lançando um canal exclusivo sobre educação e cultura, chamado Educa.comunica. O canal já está aberto, podem se inscrever lá, porque em breve, né, a gente vai ter uma programação especial sobre isso, ok? Professora, já vai a primeira pergunta. Fale a sua formação, né? E já aponte para nós aí como é que foi escrever esse texto, né, sobre o ensino de ciências na educação infantil e séries iniciais. Boa noite a todos, né? Muito obrigada pelo convite, tanto para participar do livro quanto para estar aqui agora, né, nessa gravação desse programa. Eu sou professora de Biologia, Ciências, né, nessa área. Eu sou formada pela Fundação Universidade de Rio Grande, Federal, e tenho mestrado e doutorado em Ciências da Educação. E para escrever esse capítulo, assim, ele foi, na verdade, um ensaio, né? Sobre como é a prática do ensino de ciências, como que eu venho trabalhando, não só no curso da pedagogia, mas também muitos anos eu trabalhei com curso de magistério, nível de ensino médio técnico, e essa prática de trabalhar com aulas aplicadas, né, onde Uhum. eu estimulo os alunos a apresentarem as suas aulas conosco ali em sala de aula, fazendo de conta que estão apresentando a aula para mim, né, estão ensinando para mim e também para os colegas da turma, numa forma justamente de um pré-estágio, né? Então, ali a gente faz os ajustes, as correções de conteúdo, as correções de linguagem, né, a gente auxilia na busca por novas metodologias de ensino, principalmente na área lúdica, estimula também a criatividade para produção e não só coleta de tudo pronto, né? Hoje em dia é muito fácil, a gente já pega praticamente tudo pronto na internet, né? Tem planos de aulas já formulados na internet, tem jogos de todos os tipos, ideias para todo tipo de material, todo tipo de conteúdo, mas eu estimulo bastante a que eles busquem ideias para que eles possam também ter as suas próprias ideias, a sua autonomia, né? Então, assim, a maioria dos alunos da pedagogia e do magistério são meninas, né, moças, mulheres, são poucos os rapazes que se aventuram na área da educação pela pedagogia, né, a maioria que é masculino vai pela área das licenciaturas de área, mas os que vêm para a pedagogia também são ótimos, né, e a gente estimula nesse sentido, de que eles aprendam as fontes para que possam se autodesenvolver, para que eles possam construir, né, com as suas próprias habilidades, com a sua própria criatividade, com os seus próprios pensamentos e com materiais principalmente alternativos e ecológicos, né? E esse texto, claro que você tem que ter uma experiência, né? E o que eu percebi que você vai trazer vários conceitos.
Um deles está aqui, que é sobre a educação humanística. Tá? Depois já falo do outro. Humanitária. Educação humanitária, é diferente da Perdão, perdão. humanística. É, Educação humanitária, perdão. É isso. exatamente isso. Uhum. O que é educação humanitária? Eu li, né, eu entendi, acredito que em boa parte, né, mas é um conceito novo, é um conceito antigo, educação humanitária? Podemos considerar um conceito novo no Brasil, né? Esse conceito ele já é bastante amplo e difundido nos países mais modernos e mais desenvolvidos, porque a educação humanitária ela preza por proteger e respeitar todas as formas de vida, não só a vida humana, né? Então, nisso é que difere da humanística, né? Das outras formas que colocam ainda o antropocentrismo, né? Colocam o ser humano como centro das coisas. E na educação humanitária, o ser humano ele é paralelo às outras formas de vida, né? Não existe essa centralização no ser humano, né? A gente enxerga e promove e prega, né, que todas as formas de vida elas têm o seu direito de existir, de coexistência no planeta, né, que é as formas de vida que nós conhecemos e que nós estamos dividindo, digamos assim, o espaço aqui, e que existe um equilíbrio, né, esse equilíbrio a natureza regula, porém a gente tem muita percepção desde a década de 60, quando começaram os estudos de educação ambiental, né, os próprios estudos, enfim, que as nossas intervenções na natureza, elas são bastante impactantes, né, às vezes positivamente, e a grande maioria das vezes até negativamente, né, e por isso a gente está mudando esse perfil através desses estudos, onde a sociedade está começando a ter essa percepção de necessidade de mudança de comportamento, de mudança de pensamento, de mudança de atitudes em prol do meio ambiente. Então, a educação humanitária, ela busca a sensibilização das crianças, e eu trabalho em todos os níveis de ensino, não só com crianças, né, mas ela busca a sensibilização através do ensinamento a respeito dos animais e da convivência com os animais e da observação deles, né. Então, eu tenho trabalhos, que até eu citei um deles aí, que eu descrevi, o que foi feito com os alunos do magistério, que foi apresentado e trabalhei com a pedagogia também, né, foi apresentado inclusive no nosso seminário freiriano, antigo seminário freiriano, que a gente tinha todos os anos, e, né, que até a fundadora desse evento foi a dona Vilde, né, a professora Vilde, uma das fundadoras também da Faculdade de Pedagogia aqui. E aí, então, a gente trabalhou para demonstrar para os alunos como é possível a gente envolver a sensibilização a partir dos animais, do conhecimento, do convívio e do respeito em todos os conteúdos possíveis de todas as áreas do ensino, né? E em todos os níveis também de ensino. Então, dei alguns exemplos bastante simples ali, né, mas onde a gente traz, né, que é possível sempre você puxar por alguma coisa que vai falar de um bicho, vai falar da natureza, vai falar da nossa convivência com eles, né, da nossa dependência, muitas vezes, deles também, né, e tudo isso é interligado. Então, nessa educação humanitária, né, que não deixe de ser algo humanístico, né? Essas relações é tratar, me corrija se eu estiver errado, é tratar o todo, né? Todas as vidas, né? Então, É você bem fala holístico. de gato, né? Ou seja, e que esses animais, eles têm uma relação afetiva conosco, e nós temos com eles, e entender isso, preparar o indivíduo, né? Ou as crianças, né? Para a afetividade, para a empatia, para a compreensão, né, que nós vivemos todos em conjuntos, né? E o respeito tem que ser a todos. É por aí ou tem mais algo que a gente possa Sim. aprofundar? Não, não, a base da educação humanitária, que é uma corrente pedagógica, né, ela é por aí. Então, existem muitos estudos já, eu inclusive já tive alunas interessadas até em fazer o TCC nesse tema, porque ele é um tema pouco explorado no Brasil, poucas pessoas utilizam no Brasil, né, a grande maioria dos professores não conhecem essa corrente pedagógica ainda, e, e é uma corrente pedagógica bastante interessante, assim, porque os alunos gostam, sabe? Os alunos se identificam muito com os animais, porque hoje em dia, né, inclusive nós estamos vendo nessa tragédia aí do Rio Grande do Sul,
a mudança de comportamento, né, pela busca, pelo salvamento, pela importância que as pessoas estão dando agora na sociedade moderna, né, aos animais, né, não apenas como animais que são da natureza, mas também do nosso convívio, da nossa afetividade, né, da formação de caráter, né, até, assim, a gente percebe, assim, que crianças que convivem com os animais e que conseguem ter essa percepção, elas se tornam mais calmas, elas se tornam melhores de coração, pessoas mais empáticas, até com os nossos semelhantes, né? Então, é uma corrente pedagógica que desperta o lado bom, né? Que o ser humano tem de empatia e de solidariedade, principalmente, né? De saber que todos dependemos uns dos outros como humanos, mas também com as outras formas de vida e com a própria natureza. Então, lendo seu texto, professora, eu percebi que você faz uma relação, talvez crítica, talvez inclusiva ali, sobre a questão do currículo oculto, né? Como é que funciona essa educação humanística, né? Ela é um currículo oculto, ela permeia esse processo de ensino-aprendizagem, mas ainda não é explorada de forma objetiva nos planos de ensino, porque, para quem não sabe, o texto da professora ensina a fazer um plano ali de aula, de ensino. Então, é bacana para quem tem dúvidas, né? E quer algo sério, para quem quer algo bacana, né? Porque, como a professora falou no início da nossa conversa, muitas vezes tu vai encontrar isso na internet, mas não com a qualidade e com a profundidade que a professora está fazendo no nosso livro. Então, como é que é essa relação entre, né, essa questão oculta curricular, né, e o ensino humanístico, ou a educação humanística, né? Humanitária. Então, assim, ó, na verdade, tá, a educação humanitária, por ser uma corrente pedagógica, ela dá muita amplitude de metodologias, né, possíveis, materiais e conteúdos. Então, como que eu posso te dizer assim, ó, trabalhar no currículo oculto é algo que é inerente a qualquer educador. A gente trabalha o nosso currículo oculto até quando a gente se expressa das nossas opiniões a respeito das coisas, né? Porque tudo que a gente faz, tudo que a gente dá como exemplo e as nossas próprias atitudes e falas, elas vão impactar o nosso aluno de alguma forma. E esse impacto, né, vai ser internalizado e vai provocar a sensibilização ou não. E até na questão da sensibilização, através do ensino de ciências, né, e usando a corrente da educação humanitária, a gente percebe que essa sensibilização, ela é uma coisa interior. Às vezes as pessoas costumam usar muito, né, nas leituras que a gente faz, dizer assim, vamos conscientizar as pessoas. E eu já entendi, nesses estudos todos que eu fiz, que ninguém conscientiza ninguém. Né? E a educação humanitária, ela parte desse princípio. Você não consegue conscientizar os outros se eles não quiserem ser conscientizados. Você pode sensibilizá-los para que eles se autoconscientizem, sabe? Certo. Eu posso te sensibilizar em relação a alguma coisa para que aí, então, você tenha a sua própria consciência, né, a respeito de algo, e daí você passe a refletir e talvez até mudar as suas atitudes e pensamentos, né? Então, a educação humanitária, ela oferece isso, ela oferece o desenvolvimento das habilidades e das atitudes de acordo com a BNCC agora, né, ajustado, porém, partindo pela sensibilização do educando. Tá? O professor, ele tem que despertar isso, a sensibilização de alguma forma. E essa sensibilização feita com animais, ela se mostrou muito eficaz. Porque é algo do convívio, né, das crianças, é algo que mesmo que eles não tenham animais em casa, eles gostam quando eles vão num passeio e vêm, eles assistem pela TV e pela internet, né, e eles têm identificação com os animais de qualquer tipo de ambiente, de qualquer tipo de natureza, né, e a curiosidade, ela é inerente também, né, principalmente com as crianças, a querer saber sobre os animais. Então, através disso, a gente consegue dar aula de higiene, a gente consegue dar aula de organização, a gente consegue dar aula de várias coisas, mostrando no exemplo que os animais trazem na natureza, de como eles se organizam, como eles se limpam, como eles cuidam da própria saúdezinha deles, dentro do que é do instinto deles, do que é geneticamente programado neles também, né?
e a reprodução, e tudo que a natureza já se encarrega, né? Então, a gente se auto-identifica com as crianças, onde eles conseguem se perceber também semelhantes, né? E até eles conseguem, à medida que a gente está trabalhando a própria zoologia ali, até eles entenderem as características, né, dos animais, características dos primatas, características dos mamíferos, características que vão jogando a gente para similaridade, assim, que nós somos similares. Nós temos as mesmas coisas, nós temos mamilos, nós temos pelos, né, a gente tem andar bípede, a gente tem várias características que nos assemelham a outras espécies, né, de parentesco. E a educação humanitária, ela visa, né, todo esse arcabouço teórico aí, né, essa visão de mundo, né, complexa, mas do ponto de vista do ensino-aprendizagem que eu vi no seu texto, né, pelo menos um exemplo ali, o dominó, né, Sim, os jogos pedagógicos. Os jogos pedagógicos, então há uma relação, né, para tocar esse sensível das crianças e dos pais, por que não, né? Não apenas no sentido explanativo, mas uma relação de jogos, uma relação de dinâmicas. São exemplos, né? Eu trabalho várias formas lúdicas e artísticas com eles também, né? Porque eu crio os meus jogos baseado em outros jogos. Eu tenho dominó, eu tenho pife, eu tenho bingo, eu tenho, né, tudo que eu criei, assim, do meu jeito, com os conteúdos, do que eu sei que eu trabalhei em sala de aula com os meus alunos. É que nem você é professor, você trabalhou, você sabe o que você falou, você sabe o que o teu aluno entendeu, você sabe o que o teu aluno te perguntou, né, e a troca que vocês tiveram naquela aula. Aí você elaborar uma prova para o teu aluno, na hora de corrigir, você sabe o que o teu aluno está querendo te dizer naquela resposta que ele deu. Já se você der para uma terceira pessoa que não esteve presente nesses momentos fazer a correção, ela já não vai ter a mesma visão, né? Ela já vai mais pelo que é o de praxe, né? Do conteúdo curricular e não o da discussão que foi realizada, do aprendizado que foi realmente acontecendo, né? Então, tudo isso tem a ver com os jogos, com as brincadeiras que eu crio e que eu estimulo os meus alunos a criar também, porque assim a gente consegue pôr em teste, né? Porque a avaliação ela é uma forma de teste e o sistema nos exige a avaliação, né? Exige essa etapa, né? O sistema de ensino exige essa etapa da avaliação. Então assim a gente consegue pôr em teste dentro daquilo que a gente realmente trabalhou. Então às vezes eu percebo muito claramente assim que a dificuldade dos alunos nem sempre é na minha área da ciência, da biologia. A dificuldade deles é na interpretação textual e é no raciocínio lógico, que é de outras áreas, né? Que são de outras áreas que deveriam ser desenvolvidas também, paralelamente, né? E isso desde a primeira infância lá, já tem que se puxar e se desenvolver nas crianças. Então, através desses jogos pedagógicos, na primeira rodada, eles aprendem a montar. Eu não exijo deles que eles já saiam jogando, né? Eu deixo consultar livros, consultar cadernos, consultar a internet, o meu site, onde eles estão acostumados também a estudar. Eu permito que eles usem, né, o celular para consultar na hora ali também, né? Tem momentos que o celular é sim permitido pedagogicamente nas minhas aulas, pelo menos, né? Não em outros momentos, em momentos pedagógicos com permissão, né, que fique bem claro. E aí, então, através dessas pesquisas, eles também estão fazendo um momento de compreensão das regras, eles podem estabelecer as próprias regras, eles podem criar novas regras, né? Eles podem ir revisando os conteúdos dessa forma, né? Ir compreendendo o que ainda não estava bem compreendido, e aí, então, o jogo ele se torna muito eficiente, né, nesses aspectos. Sim. Por isso que a gente cria, né? E eu coloco para as minhas alunas isso também, que a gente não pode fazer o lúdico pelo lúdico. O lúdico ele tem que ter o fundamento teórico também, né? Se for só uma brincadeira, talvez não passe de uma brincadeira. Agora, se for uma brincadeira com fundo teórico pedagógico, existe a brincadeira com aprendizagem.
né? Uma coisa é a recreação, a brincadeira pela Isso, brincadeira, né? Então, tem até um é. momento, né? O recreio, recrear, Sim, recreação, né? que Você daí quer. não tem esse compromisso com o Isso, conteúdo isso. curricular, né? Tanto é Uhum. que, quando eu pego o caderninho da minha filha, né, da escola, ela tá no CI, lá não tem escrito o que ela faz, né, mas tá lá, se ela comeu, bebeu, se ela fez xixi, se ela dormiu, não tem lá Sim, todo, né, mas tu passa pela creche, as crianças sempre estão em alguma atividade, né, gritando, brincando, na realidade, elas estão aprendendo, né, tem um processo de sim, ensino-aprendizagem, que entrelaça esses jogos, que na realidade não é uma recreação, ela se caracteriza, né, de forma visual por uma recreação, porque a idade é adequada para isso, né? Tu tem uma idade sim, ali, a criança não vai aprender, às vezes, no que é o caso das crianças que estão na sala da minha filha, incluindo a minha própria pequena, né? Elas não sabem ainda ler e escrever, pelo menos a maioria não sabe ler e escrever. Então, como é que elas vão aprender? Por meio de uma dinâmica, né? E essa sim, dinâmica tem que ter jogos. E essa questão da teoria, né, humanitária, ela se encaixa, né? Ela pede essa que eu entendi no texto. Talvez até a professora a gente possa pensar em escrever isso assim, né, de forma até inicial, né? A educação humanitária, né? Ela é um complemento, ela não é um complemento, ela é a essência dela é a cooperação, né? É uhum, o vulco das pessoas ali se mexendo, uma cooperando com a outra, errando e sim, acertando, né? Porque não teria como ter uma educação humanitária, né? Cada um no seu quadrado, como diz a né? música, né? E todo mundo pensando e refletindo ali nos seus quadradinhos. Ao contrário, né? A dinâmica ela vem para fazer com que as pessoas se encostem, percebam, sintam, né, o outro e a partir disso comecem a ter reflexões e respeitos entre o próprio grupo, né? Sim, porque a educação humanitária ela desenvolve também muito a criticidade através dessas relações, porque ali eles entram em conflitos às vezes, né, dos próprios descobrimentos através das atividades planejadas, em que a discussão entre eles, esse entrelaçamento, essa convivência, essa, né, toda essa, como é que se diz? Afetividade que surge dentro dessas relações dá uma segurança para que eles também se sintam à vontade para trilhar novos caminhos, aonde eles começam a questionar coisas, e aí surgem ideias diferentes, e nessas ideias diferentes eles têm que chegar a um consenso, né? E em busca do conhecimento. E tudo isso faz parte, né, do aprendizado das crianças nesse mundo social que a gente vive, né? A nossa espécie é uma espécie social e a gente aprende a diferença entre as espécies sociais através dos animais também. E todos os conteúdos eles são interligados desta forma, né? E por isso que funciona. Funciona Certo. porque eles se tornam sensíveis, eles se apegam na professora, porque a professora se torna uma referência, né? De algo que para eles é algo bom, é algo que é aprovável, que é ideal, né? Se torna até uma ideologia de convivência, né? E então os alunos eles se identificam muito dessa forma. Ô, prof, indo para a nossa, provavelmente última pergunta, mas reta final, assim, porque tem o nosso tempo, e você também tem, nós professores, né, tem pilhas de coisa aqui para corrigir, a professora também, Normal, e nós, normal. e nossos ouvintes são professores, né? Mas aqui já É, ficou claro, né? A teoria humanitária, né? Ela é muito importante para o fazer pedagógico. Ela tem as suas sim. práticas, né? Ela inclui, né? E nessa questão que vem minha pergunta, né? Essa teoria, né? Essa visão de mundo do ensino-aprendizagem, da educação humanitária, ela é uma crítica ao nosso capitalismo, né? Ela é uma crítica a esse Uhum. individualismo cada vez mais severo, e Sim, aonde, como diz o Drummond, né, no seu poema, o eu etiqueta, né? Onde o ter está sobressaindo ao sobre o ser. ser. Uhum, isso Então, mesmo. a gente pode colocar essa de forma sutil, mas explícita, né, a educação humanitária como uma crítica ao capitalismo, né, a essa cultura neoliberal. E como que a professora, né, especialista na área, doutora,
percebe, será que nós vamos conseguir, estamos tentando, né, emplacar essa visão de mundo, ou isso está cada vez mais complexo, né, mais difícil, porque muitas vezes as crianças são colocadas, né, por horas e horas em telas entre celular e TV, horas são, né, escanteadas do ponto de vista do seio familiar, ela é mais um agregado, vamos assim, e será que a escola consegue, nós professores, né, em especial porque o texto da professora é voltado, pensado para a educação infantil, será que temos alguma chance nessa luta? Eu sou uma pessoa muito otimista, sabe? Eu acredito muito na humanidade, eu acredito muito na boa-fé das pessoas, porque a gente mede os outros por nós mesmos, né? E graças a Deus, assim, eu acredito que a minha formação familiar e até educacional, ela me levou a essa construção do otimismo da minha personalidade, né? Eu sempre fui muito feliz, assim, nos lugares onde eu andei, com as pessoas que eu vivi, convivi, no sentido de formação mesmo, de caráter, sabe? De bons exemplos que eu tive. E aí eu acredito que o nosso interior, ele é algo que pode ser lapidado em qualquer tempo. Tá, A gente costuma dizer que a formação de caráter da criança é até os 7 anos, existe, assim, aquela coisa estanque, né? Mas a gente sabe que até depois de adulto, a sensibilização das pessoas, ela é possível. A gente vê isso nas mídias todos os dias e no modo como as pessoas vêm mudando esse perfil solidário, né? Então, o capitalismo, ele é uma forma que trouxe a exploração das pessoas de modo muito triste, assim, na história da humanidade, né? Mas, por outro lado também, a gente não tem outro modelo que, que pudesse ser totalmente bom para todo mundo, sabe? certo. Existem muitos modelos, né, de sociedade. Eu me lembro do meu professor de filosofia na faculdade que o modelo de sociedade ideal para ele era o modelo Chavante. Daí quem achava que nem ele, na prova, que escrevia isso na prova, tirava 10, os outros tudo tiravam 7. E, né, mas são coisas assim que acontecem na sociedade, existem modelos, né, e dentro desses modelos, o capitalismo sendo um deles, a gente percebe como sendo, por um lado, né, muito explorador da própria mão de obra, né, do ser humano, da saúde, da vida das pessoas, mas assim, não existe um outro que consiga substituir na sua totalidade também. Existem ideais, né, e aí a gente precisa batalhar para que esses ideais possam realmente acontecer, e para que eles aconteçam, a gente precisa mudar esse perfil da sociedade através da educação, porque as pessoas se concebem capitalistas desde sempre através do marketing que existe, por exemplo, né, no mercado, né? O marketing de mercado que transforma até crianças em consumidores, né? Que Certo. faz com que a gente queira. Eu tenho um celular bom, tá me atendendo, estou aqui falando nele com você, né? Em tempo real, em espaços diferentes. Porém, mas eu quero aquela marca nova, com aquele modelo novo, porque traz algo a mais que eu nem vou usar. Eu não sei usar esse que eu já tenho, sabe? A grande funcionalidade que é possível através dessa ferramenta, né? A gente não usa, a gente usa para as coisas mais triviais. Então, a gente percebe, assim, que o capitalismo, ele é enraizado na sociedade, dificilmente a gente vai conseguir mudar de sistema, né? Mas a gente pode fazer com que as pessoas, através da consciência sobre isso, elas busquem alternativas, como a gente está tendo já, né? A gente está tendo alternativa de economia verde, né? Através de química verde também, né? Medicamentos verdes, produção de lixo zero, né? Que a gente está tentando alternativas para resíduos sólidos, resíduos líquidos, resíduos de todas as formas, porque a gente já está começando a entender que não existe jogar fora, né? A gente está dentro de um planeta finito e que tudo que está aqui dentro vai ficar aqui dentro.
Então, a gente só muda as coisas de lugar, mas a gente não consegue eliminá-las, né? É matéria e energia, é o ciclo da natureza. Então, a gente precisa arrumar alternativas, e eu acho, e como eu te disse, eu sou otimista, eu acredito que os cientistas, eu acredito que os estudantes, eu acredito que os monitores, os professores, e todo mundo que está dentro, né, desse movimento aí em busca de soluções, a gente já conseguiu tanta coisa, a gente vai conseguir mais, sabe? E às vezes o capitalismo ele atrapalha bastante, nos tornando reféns alimentares, reféns de laboratórios de medicamentos, reféns de indústrias químicas, né? Mas a gente precisa lutar contra isso. Se a gente não consegue, porque a gente depende do trabalho, a gente depende de salário, a gente depende de outras coisas também, mas a gente pode conseguir nas nossas atitudes cotidianas. A gente pode começar a educar para que as pessoas não joguem lixo pela janela, para que as pessoas não coloquem fogo no fundo do quintal, para que as pessoas não desperdicem água potável, para que as pessoas não tirem a vida de animais que estão na natureza, né, que não prendam, que não escravizem, né, e isso vale também para o ser humano, né, que no mercado de trabalho não se explorem as pessoas em nível de escravidão, como a gente ainda vê, né. Então, tudo isso só vai melhorar quando a gente conseguir virar a chavinha dentro da cabecinha das crianças para que elas não queiram crescer e ser essas pessoas, que são as que detêm esse poder e que fazem essas coisas de colocar animais e pessoas em escravidão, né, em condições de dependência, mas que sejam as pessoas que vão trazer alternativas em prol do planeta e em prol do bem-estar e da qualidade de vida também, né? E que não seja só o lucrar, mas que seja o lucrar com responsabilidade, porque todos querem lucrar. Isso é inerente também a qualquer forma de trabalho, né? E o trabalho, ele é necessário para a forma de vida social e moderna. Então, a gente não tem como escapar. A gente precisa só arrumar alternativas. E uma das alternativas que eu vejo, através da educação humanitária, é a sensibilização das pessoas, desde a infância, para que elas cresçam adultos sensíveis e que não sejam encorajadas, né, mesmo que através da corrupção ao longo da vida, porque todo mundo um dia passa por isso, né. Até esses dias eu conversava com alguém, essa semana ainda, e eu questionei isso numa palestra que eu fui dar, né? Eu disse assim, todos nós somos corruptos. Não, eu não sou. Eu disse, tem certeza que você não é? Posso fazer uma brincadeira com você? E ele aceitou, o menino que estava na plateia, assim, numa palestra que eu fui dar essa semana. E aí eu disse assim, se você tivesse, você tem mãe? Tenho. Sua mãe é importante para você muito. É a coisa mais importante da minha vida, ele falou. Então, você já pensou se de repente fosse descoberta uma doença na sua mãe, da qual ela dependa de um transplante urgente de um coração, por exemplo, né? E aí ela vai entrar para a fila de doadores, né? Para a fila de transplantes. Se você fosse uma pessoa que já tivesse estabelecido no mundo, tivesse muito dinheiro, né? Você compraria um coração no mercado negro para sua mãe ou você esperaria com ela para se manter honesto, né? Na fila, até que, né, arriscando que ela morresse antes de chegar um coração para ela, né? A vez dela na fila. Aí ele disse, não, professora, pela minha mãe eu compraria um coração. Disse, tá vendo? Isso também é uma forma de corrupção, que a gente está burlando um sistema, a gente está burlando uma fila de pessoas que estão na mesma situação da sua mãe. E quem estiver esperando esse coração, talvez morra para salvar a vida da sua mãe, né? Então, todos nós temos racismo, todos nós temos preconceitos, todos nós temos os nossos princípios de acordo com os nossos contextos, e a corrupção também é assim, sabe? Então, o que a gente precisa é mudar apenas o grau, o nível, porque quando eu digo que todos nós somos corruptos, o que nos diferencia uns dos outros é o valor, é o preço, né? Mas eu não me corromperia por apenas 10 mil, mas e por 10 milhões de dólares? Será que não? Né? Então, é muito fácil você criticar, depende do porquê você vai estar se corrompendo também. Para fechar os olhos para alguma coisa, né? Então, as pessoas também são seres humanos. É muito fácil a gente criticar,
né, o sistema, os políticos, quando nós não estamos na situação. Não estou justificando, não estou justificando, acho que ninguém pode, né, deveria aceitar, né, mas de uma forma ou de outra, todos nós temos as nossas diferenças e o modo sensível como nós lidamos com tudo isso, né? Muito Então, a bem. sensibilização é que vai nos levar para esse caminho da retidão, das coisas certas e da proteção ambiental. Que bacana. Olha, prof, Uhum. é muito bom falar com a professora. Eu gostei do texto, né? Obrigada. Essa questão, né, da educação humanitária, né? Eu sempre, como professor de história na área de humanas, né, penso na questão desse humanismo, essa relação, e é bom saber que dentro das áreas chamadas mais duras, né, a matemática, né, a física, a química, a ciência, né, também tem esse olhar humanístico, né, esse olhar do ser humano como um ser humano, né, e não apenas como Sim. uma célula, não apenas como um número, não apenas como um triângulo, né, ou seja, isso só existe porque há uma relação com nós, seres humanos, e esses seres humanos, né, também deve-se incluir outros animais, gatos, baleias, cachorros, né, papagaio, então toda uma seara de animais, né, entre eles nós, Homo sapiens. Então é muito legal saber que a professora escreveu esse texto, vai estar no livro em breve, hein? Logo, logo vai. Ó, siga o canal, né? Nós estamos aqui no SC de Fato. Logo, logo vem aí o nosso canal, Educa.comunica, que vai ser um canal exclusivo sobre cultura e educação. Vai ter lançamento de livro, a professora vai voltar aqui. Eu sei, né? Eu já vi, eu não pude participar do seu lançamento do seu livro, mas eu sei que a professora acabou de lançar um livro, então já fica o convite para estar aqui para esse Claro. novo lançamento, né, aqui para o canal, um Tá outro bem. livraço. E, prof, Até muito porque é um tema bastante emergente e urgente, né? obrigado. Aliás, pode falar, depois deixa até o link, a gente coloca, ou coloca a professora também, Sim. aqui nos comentários para fazer o download, ou onde compra o livro. Como é que é o nome do seu livro que acabou de lançar? Vamos aproveitar e fazer a propaganda Ele é um dele? tema bastante sensível, né? É um livro que foi escrito por mim e pelos meus alunos de ensino médio, né? As pesquisas foram feitas pelos alunos de ensino médio, e ele tem um tema sensível, porque começou com um projeto na escola, da minha disciplina de Ciências e Biologia, já desde o ensino fundamental com eles vinham trabalhando comigo esse assunto, e o título do livro acabou ficando Diversidade de Gênero e Ciência. Você está preparado para essa conversa com seus alunos? É uma interrogação. Né? Então, a gente foi justamente a partir da percepção da dificuldade que as pessoas têm de falar sobre as diferenças de gênero. É um tema bem, bem sensível, né? Mas ele trabalha com ciência. Ele trabalha com ciência. Nós buscamos, através da internet, né, e de leituras, tudo que a ciência já estudou a respeito das diferenças de gênero na espécie humana. Inclusive, a gente traz exemplos até com animais, né? E aí a gente buscou o contexto histórico de tudo isso, dessa transformação, dessa busca. Essa pesquisa eu já realizo há 25 anos, né, e daí eu atualizo, depois que eu passei a sistematizar de 2010 para cá com os alunos, inclusive em 2014, eu ganhei um prêmio nacional das mãos da ministra lá em Brasília, com esse projeto, que depois ele se tornou um livro. Agora em fim de carreira, que eu estou me aposentando do Estado, né, em breve, aí eu resolvi fechar com chave de ouro, né, transformando todo esse conhecimento num livro que ele é que serve para pais e professores, né, para que eles leiam, entendam, para entender tanto os seus alunos quanto os seus próprios filhos, muitas vezes, né. Prof, só fazendo uma observação, eu não usaria a palavra finalizando, fechando com chave de ouro, mas sim renomando, né, renovando, revivendo, porque agora, se caso a professora, né, se aposente, vai ter um tempinho a mais aí para escrever, fazer novas pesquisas, é um tema polêmico, é um tema atual, é um tema importante. Então, por favor, não feche com chave de ouro, porque sempre vai estar no ouro, sempre vai estar, né? Muito legal. Porque... Eu digo fechando no sentido de que esse projeto não vai ter a continuidade na escola mais, né? Porque eu não estarei lá para dar essa continuidade.
E daí, né, no livro ele descreve todo o projeto desde o início, né, tudo que aconteceu. E, inclusive, a participação de outros colegas, que na época do prêmio eu convidei e transformei o meu projeto num projeto interdisciplinar como um projeto da escola, e por isso a gente foi contemplado com o prêmio. E daí, mas depois eu toquei sozinha, porque eu sou uma das poucas raras efetivas da escola, né, os outros todos já mudam, e aí a gente acaba ficando com o legado, assim, né, mas claro que esse é um tema que agora eu passo a oferecer para palestras, né, como essa semana passada eu fui numa escola que posso citar o ocorrido, né, a diretora foi minha aluna muitos anos atrás, tenho bastante orgulho, e aí ela teve um problema, que ela tem uma aluna que está mudando o nome social, e aí alguns alunos de uma determinada turma não aceitaram, né, e estavam recebendo mal essa situação, então ela pediu que eu fosse até lá conversar, sabe, fazer uma fala com os alunos e mostrar para eles o que a ciência traz, né, e aí foi uma palestra muito gostosa, eles foram muito educados, muito receptivos, ficaram bastante curiosos, assim, sabe, e se surpreenderam, e você vê nos olhares, assim, deles, uns com os outros, através de risinhos, de olhares, que eles estão ouvindo pela primeira vez algo que eles nunca pensaram que pudesse ser dessa forma, sabe? Então, é dessa maneira que a gente consegue, porque é o que eu falo sempre, assim, as pessoas têm preconceito, porque a origem da palavra, ela vem do pré-conceito, né, então é antes do conhecimento. Uhum. Então, para a gente combater o preconceito, a gente tem que buscar o conhecimento. Então, por isso que eu trabalho com o conhecimento científico, porque daí, a partir do conhecimento, né, ele deixou de ser pré-conceito, ele agora é conceito. Ele agora sim eu estou apto a formar a minha opinião, porque eu tenho, né, um posicionamento científico, né, através de um novo paradigma, através de estudos, né, de fato, e não apenas de achismo ou de conservadorismo, né, que às vezes vem do seio familiar, às vezes vem do seio religioso, às vezes vem de um contexto local, né, então a gente percebe muito isso. Toda essa temática é hiper importante, então já fica convidada, né, para o próximo programa, né, tem alguns colegas que eu quero conversar também, mas vamos marcar essa conversa aí, agradeço, né, e essa questão de cientificidade, né, busca pelo conceito, vem, né, ao encontro desse programa, né, que é Mentes Criativas, porque é uma criatividade pautada pela ciência, pautada por muito estudo e pesquisa. Prof. Edilene Soraya da Silva, né, muito obrigado aí pela nossa conversa, vamos compartilhar, curtir esse canal, e até a próxima. Um forte abraço. Muito Obrigado. Obrigada a todos. O meu livro já está à venda na internet. É só colocar lá que já aparece, tá bom? Ótimo. Obrigado. Até mais. Valeu. Agradeço.